nós vamos ver a parte de sistema de cotação. Então, partindo do princípio que eu já fiz uma solicitação, tá? Essa aqui, 190, referente a materiais de escritório, eu já inseri os itens, já coloquei a parte de recursos, fiz a justificativa, defini as dotações, e antes de eu fazer a vinculação entre itens e dotações, eu vou fazer a inserção das cotações. Então eu venho aqui, aí eu vou enviar nova solicitação de cotação. Lembrando que eu posso pesquisar as empresas cadastradas no site da prefeitura para obter o nome dela e o e-mail. E se eu for digitar uma cotação, ou seja, uma cotação que eu peguei num determinado lugar e eu vou fazer essa inserção, eu simplesmente coloco o nome da empresa e clico em enviar, deixando em branco o e-mail. E aqui eu tenho a observação disso, ó. No caso de preenchimento de proposta por você, usuário, não preencher com nenhum e-mail. Então eu vou colocar aqui teste, e não vou colocar nenhum e-mail, que eu vou inserir as 3 empresas. Lembrando que isso é uma base de teste. Vou uma nova cotação, teste 2, teste 3. Fiz a inserção. Agora eu vou fazer o preenchimento. Então eu seleciono o fornecedor e venho preencher proposta manualmente. O sistema me direciona para essa página onde eu faço preenchimento. A razão social é teste, CNPJ. Coloquei um CNPJ fictício, só para a gente poder concluir. Coloquei um contato, a data da proposta e a validade. Coloco a marca, aqui eu já visualizo os itens, as unidades e as quantidades. Um detalhe importante que o pessoal pergunta muito é a questão: quando eu vou inserir uma cotação que eu peguei, por exemplo, num site como a da BEC, como uma empresa, sei lá, ou uma fundação que gera um índice, né? Como é que eu faço a inserção disso no sistema de cotação? Porque a cotação ela tem que existir em todas as solicitações de compras, e é a partir dela que o sistema vai fazer o devido preenchimento dos valores estimados. Nesse caso, quando eu vou fazer a inserção de uma cotação que eu peguei da BEC, por exemplo, eu vou colocar o CNPJ da entidade, ou seja, da entidade que eu estou cadastrando, que eu estou utilizando para cadastrar, que seria a Prefeitura de Batatais, aqui no caso. Então eu vou me utilizar do CNPJ da Prefeitura. Valor unitário, vou colocar aqui R$90. Caneta, caixa com 100, R$15, por exemplo. Fiz o primeiro preenchimento. Ele já me mostra aqui que o preenchimento ocorreu. Vou fazer o segundo. Esse aqui é o teste 2. Vou colocar um contato. Vou colocar a validade da proposta. 2. Tinha colocado R$90, agora vou colocar 95. E aqui R$10.
fez o preenchimento, eu fecho, vou para o terceiro e último. Teste 3, valor unitário 89. Teste 3, R$12. Com as cotações já preenchidas, eu vou vir aqui em calcular média ou mínimo e aplicar na estimativa. Percebo que nesse momento o sistema já mostra a média em negrito. Por quê? Porque é o que vem padrão definido e já me mostra também o mínimo. Se eu for aplicar a média, eu deixo do jeito que está. Aí eu simplesmente clico no botão aplicar na estimativa a média ou mínimo determinado pelo sistema e seus devidos fornecedores. Se eu quiser aplicar o mínimo, eu faço a marcação do mínimo e faço a aplicação na estimativa. Então eu vou selecionar o mínimo, percebo que ele já mostrou em negrito para mim, aí eu vou vir aplicar e clico em sim. Pronto, ele fez a aplicação. Então até esse momento eu terminei o preenchimento, apliquei o mínimo, né, na estimativa. E agora foi acrescentado um botão aqui, ó, consultar, alterar vencedor nas cotações. Quando eu clico aqui, olha só o que ele me mostra. Ele vai me mostrar dentro daquelas cotações, ou seja, na hora que eu apliquei a média ou o mínimo, quem foram os fornecedores vencedores de cada item. Então, do item 1 foi o fornecedor teste com 89 e o item 2 foi o fornecedor teste 3 com R$10. Se eu quiser aplicar, falar o seguinte, olha, não, o fornecedor que eu quero, assim, que dá prosseguimento na solicitação, como vencedor do item 2, eu não quero aquele que o sistema aplicou, eu quero alterar. Então tudo bem, eu pego o que eu quero, por exemplo, esse aqui, ó, fornecedor teste 1. Clico no botão direito nele, copiar o CNPJ fornecedor e valor unitário para a área de melhor classificado, que é aqui, ó. Então eu posso jogar para lá e aqui fazer a devida alteração. Seleciono esse fornecedor, seleciono esse item, desculpa, e ele faz a atribuição. Ele pode vir aqui, ó, fazer o seguinte, ó, eu quero só alterar o fornecedor e quero alterar só o CNPJ. Ele faz a alteração. Pronto. Agora, se por um acaso, se eu tenho muitos itens e eu quero que esse fornecedor que eu selecionei aqui seja o vencedor de todos os itens, isso a nível de cotação, isso lá na cotação, eu clico no botão direito e seleciono aqui, ó, atribuir o fornecedor mantendo o valor já aplicado, ou seja, mantendo o valor já aplicado lá na média ou mínimo para todos os itens. Aí ele vai pegar, vai fazer o seguinte, ele vai pegar, se eu tenho 300 itens, ele vai pegar os outros 299, aplicar esse fornecedor, essa razão social e esse CNPJ, mantendo isso aqui. Agora pode acontecer da pessoa falar o seguinte, não, mas das cotações que eu tenho, eu quero que aquele fornecedor 2, essa cotação, ela tudo bem que ela teve, por exemplo, que ele teve o item 1 mais barato, mas eu quero que ele vença todos os itens. Eu quero que na cotação ele fique, eu vou comprar dele, apesar de eu ter uma cotação
mais barata em determinados itens, mas ele, no geral, ele foi o vencedor, porque se você fizer a somatória da cotação dele, foi a que deu menor em valor global. Porque lá quando eu vou aplicar a média ou mínimo, o sistema ele não vai considerar o fornecedor, ele não vai considerar a menor cotação, ele vai considerar a menor cotação dentro de cada item. Agora, quando eu quiser que a menor cotação global, aquele valor e aquele fornecedor seja exportado para todos os itens, para toda a minha estimativa, eu nessa tela aqui, eu clico nesse botão, aplicar na estimativa, um orçamento cadastrado, independente se os valores individuais são os menores. Eu clico aqui, ele vai me mostrar todos os fornecedores que cotaram, eu vou selecionar aquela cotação que eu quero como vencedora em todos os itens e clico aqui, ok, vencedor selecionado. E ele vai fazer aplicação em todos os itens para mim. Aí eu volto, nesse momento eu já tenho tudo preenchido, eu já estou pronto para dar prosseguimento na minha solicitação, voltando lá nos itens, voltando aqui, consultando, alterando os dados da solicitação, indo aqui itens e fazendo o que? As devidas vinculações com as dotações, porque é somente após eu fazer a minha aplicação dos orçamentos que eu vou fazer a distribuição ou vínculo, melhor dizendo, entre solicitação, entre itens da solicitação e as dotações.